Olá, eu sou Laurim Martins e esse é o vídeo 3 da série Programa de Recuperação de Negócios. Como falamos no vídeo anterior, nessa oportunidade nós vamos tratar de alguns dados estatísticos sobre o mundo dos pequenos negócios. E eu quero começar com uma matéria do Estadão de 10 de março de 2016, que diz o seguinte: micro e pequenas empresas têm o pior desempenho desde o ano de 1998. Esse dado ele é de extrema importância porque ele é um dos dados que atesta a seriedade da crise que assola o país. E ele ainda diz mais: em janeiro de 2016 o faturamento caiu 20,3% em relação a janeiro de 2015. Então, o que nós temos que observar é o seguinte: se o seu faturamento caiu mais que 20,3%, você certamente está em estado de alerta e deve estar em polvorosa. 20,3% representa uma média dentre os negócios que caíram 5% de faturamento, outro que reduziu 40% do seu faturamento, que isso existe, então ele é um dado bastante relevante para nós levarmos em consideração. Eu ainda queria passar para vocês o seguinte: os pequenos negócios, incluindo os MEIs, tiveram uma queda de receita nesse mesmo período que eu falei anteriormente de 40,4 bilhões de reais, sendo que os microempreendedores individuais contribuíram com essa queda aí em 11 bilhões. Isso é muito significativo, é muito sério e requer ações imediatas para ver se há possibilidade de salvar alguma coisa. É lógico que em muitos ramos nós temos possibilidades reais de recuperar e, por que não, temos possibilidade até de crescimento. Não vamos descartar a possibilidade de colocarmos algumas ações estratégicas e recuperarmos essas perdas e até alcançarmos crescimento, por que não? O setor de serviços, segundo essa matéria, é o mais atingido. Teve uma queda de 25,5% e é campeão na queda de faturamento. Na sequência, nós temos o setor da indústria, com uma queda de 20,7% no seu faturamento, e depois, com um índice bem menor de 5,5%, nós temos o setor do comércio, que, pelo que dizem as estatísticas, é o que está sofrendo menos com isso. É claro que temos setores no comércio que tem uma queda violenta, significativa, e temos determinados setores que têm quedas bem menores. Agora, uma outra coisa que chama atenção, que é bastante significativo também, são os pedidos de recuperação judicial. Esses tiveram um aumento de 56,6% no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Mas o que é extremamente preocupante é que entre janeiro e fevereiro de 2016, o índice de pedido de recuperação judicial vai para 112,1% em relação a janeiro do ano passado. Então, nós temos aí um dado muito significativo que nós queremos completar também com os dados de falências. Os pedidos de falência tiveram um aumento de 16% entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016 e 36% de aumento em janeiro e fevereiro de 2016. São dados bastante preocupantes que têm que ser levados em consideração. Já o protesto de títulos teve um aumento de 26,9% em 12 meses. E a inadimplência é essa, eu peço a atenção de vocês. Nós temos hoje 59 milhões de pessoas com dificuldade de pagar suas contas de água, de luz, de telefone, dos seus carnês, e inclui aí também nesse valor as questões, os problemas de atraso com um cartão de crédito.
E o montante desses atrasos somam hoje 255 bilhões de reais. São dados alarmantes, preocupantes, que eu acho que servem para alavancar nossas ações, servem para nos alertar para a necessidade de tomada de decisão rápida e assertiva. Agora, diante de toda essa situação, nós pretendemos contribuir com os pequenos negócios, orientando, chamando atenção, sinalizando para algumas situações que merecem maior atenção e que devem ser foco de solução. Então, eu trouxe aqui uma relação para discutir com vocês sobre por onde começar a procurar os problemas, por onde começar a procurar as razões do baixo desempenho do seu negócio, para que possamos tomar uma atitude rápida. Hoje nós não podemos esperar, não podemos deixar para o mês que vem, para daqui a 90 dias. Muitas pessoas não têm mais condição de esperar. A água chegou no pescoço, a situação é bastante complicada. Então eu diria para vocês, vamos começar avaliando essa situação, essa dificuldade, por questões de produtividade. Eu sugiro, olhe para o seu negócio e veja se a produtividade do seu pessoal caiu, se a produtividade dos seus processos de produção interna caíram, se você está tendo problema de motivação do seu pessoal, se você tem problema de desempenho dos seus equipamentos, das suas máquinas, dos seus instrumentos de trabalho. Qualquer ramo onde você esteja, você usa ferramentas, você usa instrumentos, você usa máquinas, você usa equipamentos e você usa pessoas para produzir os seus resultados. Então avalie, veja, lance um olhar crítico em cima de tudo que está acontecendo na sua empresa e veja se o seu problema é de produtividade ou se o seu problema é de venda mesmo, baixo volume de vendas. Na sequência, eu sugiro que você lance um olhar para os seus gastos, para os seus custos, para as suas despesas. O que é que está acontecendo hoje dentro da sua empresa com relação a custos fixos, por exemplo? Você está pagando um aluguel muito caro? Você está com salários muito altos? Você está com despesas fixas de aluguéis, de equipamentos, de máquinas, de custo de água, de energia, de internet, enfim, muitas vezes despesas com alimentação de pessoal, equipes de vendas, ou pode ser gasto muito alto com manutenção de automóveis, com consumo de combustível. Então, cabe dar uma olhada para ver o que está acontecendo com relação a custos fixos, esses que você tem todo mês, independente da produção que você tiver na sua empresa. E na sequência, dá uma olhada nos seus custos variáveis, que são aqueles custos que variam de acordo com a quantidade de produto que você produz ou com a quantidade de serviço que você realiza. São aqueles que crescem na medida que você mais trabalha e mais entrega produtos para as pessoas. Veja se você está pagando matéria-prima muito cara, se você está pagando insumos caros, se você está comprando o seu produto por um valor bastante alto, se a sua margem de ganho em relação aos produtos que você está vendendo, se ela está muito baixa. Veja se o mercado assimila uma verificação de preço que dificilmente vai ser possível. Então você precisa ter um olhar sistêmico em todos os pontos que nós vamos falar aqui para chegar a uma análise, a uma conclusão que te traga reais elementos para análise sobre a sua dificuldade. Avalie a redução de desperdícios, vê se está havendo desperdício com, sei lá, vamos dizer, se tem pessoas que antes tinham trabalho e hoje tem menos trabalho, mas continuam com você. Veja a possibilidade de você dar ocupação a essas pessoas antes de pensar em demitir, mas se não houver outra situação, você vai ter que fazer um ajuste interno e tomar algumas providências.
veja se há desperdício de energia, desperdício de matéria-prima, desperdício de hora máquina, hora homem, enfim, você tem que fazer uma revisão geral sobre a questão dos possíveis desperdícios no seu negócio. E em seguida é inevitável que você lance um olhar sobre o modelo de gerenciamento que você está imprimindo na sua empresa. Nesses momentos de dificuldade, é fundamental que você tenha um bom planejamento, que você saiba quanto você vai conseguir vender, quanto você vai ter que produzir, quanto você vai gastar, quanto você tem para gastar, quanto você tem que buscar de recursos complementares, se você vai fazer um investimento ou se você vai deixar o investimento para mais tarde. Mas você tem que ter objetivos, você tem que ter objetivos estratégicos, você tem que ter plano de ação, mesmo que ele esteja na sua cabeça. Você não precisa ter um instrumento muito bem elaborado, mas você tem que ter planos, você tem que ter visão de futuro, você tem que saber aonde você vai chegar e você tem que ter noção do gerenciamento de todos os recursos que estão à sua disposição na empresa. Você tem que, nesse momento, gerenciar bem os seus recursos financeiros, os seus recursos materiais, todos eles. Você tem que liderar bem as suas pessoas, você tem que atender muito bem o seu cliente para que ele queira continuar com você. Você tem que gerenciar a atração de pessoas de fora para o seu negócio, como é que está a sua capacidade de trazer novos clientes e depois como é que está a sua capacidade de reter pessoas no seu negócio. Como é que você premia a fidelidade dos seus clientes? Você tem alguma forma de recompensa ao seu cliente por ele estar com você? Como é que estão os seus preços? Você não está cobrando muito baixo para poder vender? Como é que está a sua concorrência? Ela está exercendo pressão muito forte sobre você? Como é que está o seu mercado? Quanto ele caiu? Você tem que ter controles, você tem que ter informações dentro da sua empresa, você tem que buscar dados fora. Enfim, esse é um momento de gerenciar. E agora aqui eu quero voltar àquela situação que eu trabalhei no vídeo anterior, onde nós temos um número muito grande de pequenos empresários e empresários de médias empresas e microempreendedores individuais também, que não levam em consideração, que não valorizam a capacidade gerencial, que acreditam que gestão é coisa boba, que é coisa secundária, e que eu sempre soube fazer as coisas, eu sempre tive o resultado, agora a culpa e o problema é do mercado, é da crise. É na crise que nós somos chamados a gerenciar os nossos recursos, a gerenciar o nosso negócio de maneira efetiva. Se você tem dúvida das suas capacidades para gerenciar todas as áreas da sua empresa, para gerenciar a produção, para gerenciar o marketing, para gerenciar as pessoas e para gerenciar as finanças da sua empresa, corra logo e adquira conhecimento, desenvolva suas habilidades nisso aí e pense nas suas atitudes também diante do seu negócio. Esse é um momento para pessoas que têm conhecimentos, habilidades e atitudes. Não é um momento para amadores. Diante disso também, eu queria conversar com você muito seriamente sobre as questões de liderança e gestão de pessoas. Como é que faz, via de regra, o pequeno empresário? Ele pega uma pessoa que foi indicada por um parente, por um conhecido, por um amigo, por pessoas do seu meio, e ele coloca lá para trabalhar e diz, olha, teu espaço de trabalho é aqui e você vai fazer isso, mas diz geralmente de uma maneira muito genérica. Esse é o momento onde você tem que levar muito a sério a gestão e a liderança de pessoas. Pense, mais uma vez, eu chamo a atenção. Quem é que realiza efetivamente as atividades do seu negócio?
Quem é que entrega aquilo que você vende ao seu cliente? Via de regra é o seu colaborador, via de regra é o seu empregado. E aí é o momento exato de você parar, fazer uma reflexão, avaliar os pontos fortes e os pontos fracos do seu atendimento. Como é que estão as pessoas dentro da sua empresa? É o momento de você melhorar a seleção de pessoas que entram dentro da sua empresa. É o momento de você melhorar o preparo das pessoas que recém chegaram, dizendo de maneira minuciosa e pontual todas as atividades que aquela pessoa vai desenvolver dentro da sua empresa. Os seus colaboradores devem entregar o melhor, devem entregar da melhor forma, devem tratar o cliente da melhor maneira possível e também lembrando da questão da produtividade que nós falamos logo aí atrás. Medir a produtividade, ver quais são os problemas de produtividade, se eles são problemas de treinamento, se as pessoas não contam com equipamentos adequados para desenvolverem as suas funções. Às vezes falta uma bicicleta, uma moto, um automóvel para o cara ir mais longe, prospectar e vender, buscar clientes e realizar novas vendas. Então, esse é um momento muito interessante para você pensar. Treine melhor as suas pessoas, capacite melhor as suas pessoas, vejam se elas estão motivadas para desempenhar o seu trabalho lá dentro. Em momento de crise quase todo mundo está desmotivado. Não há razão para as pessoas estarem desmotivadas porque nós estamos em crise. Pessoas desmotivadas muito provavelmente estão assim porque elas não estão vendo futuro no seu trabalho, porque elas não estão sendo bem tratadas, porque elas não estão sendo valorizadas, porque elas não estão sendo bem treinadas, porque elas não estão sendo bem orientadas. Pense muito seriamente nisso. E mais um ponto. Pense se as pessoas dentro da sua empresa não estão diante de situações de conflito, se não há brigas, desentendimentos, rusgas entre as pessoas, se você não está chocando com eles, se eles não estão se chocando entre si dentro da empresa, ou se eles não estão tendo problemas às vezes com parceiros seus, ou se os seus empregados não estão tendo problemas muitas vezes até com os clientes. Então, lance um olhar muito sério para os seus empregados. E aí, eu quero também conversar um pouco com vocês sobre a questão do bom atendimento. O que é bom atendimento? Bom atendimento é dar atenção ao cliente, ser rápido, procurar formas de não deixar a pessoa esperar muito e quando atendê-los, fazer de forma com que eles se sintam valorizados, dar atenção, ouvir as pessoas, entender as suas necessidades, as suas expectativas e os seus desejos, aquilo que trouxe a pessoa até a sua empresa. Imagine você trazer um cliente vir até a sua empresa e ser maltratado ali e sair com a sensação de que ele não quer mais voltar na sua empresa. Então, o bom atendimento se faz assim, com foco no cliente. E foco no cliente começa desde as questões estratégicas. É você preparando a sua empresa para atender bem o seu cliente. Tendo processos de trabalho bem direcionados para o cliente. Ter um espaço de atendimento bom ao seu cliente. Tendo produtos de qualidade. Tendo preços razoáveis dentro da média da concorrência. Tendo prazo de entrega também que agrade ao seu cliente. Muitas vezes você tem um produto bom, tem um bom preço, mas você demora a entregar o produto. Você é um prestador de serviço, você pode ser um consertador de imóveis, por exemplo, o melhor que as pessoas, que os seus clientes acreditam que exista. Os seus preços são bons, mas você não tem tempo para realizar o serviço, a pessoa tem que esperar um mês, a pessoa tem que esperar 15 dias, tem que esperar 3 meses. Então qualidade é isso, é entregar um bom produto a um bom preço, num prazo que seja interessante para as pessoas.
Pensa nisso. E uma questão muito importante também é pensar em você. Como é que você, empresário, está agindo? Como são as suas atitudes? Diante da crise, você tem capacidade de dizer não quando o não precisa ser dito? Diante de uma situação de dificuldade da sua empresa, você tem capacidade para deixar de fazer um negócio que você vinha fazendo há bastante tempo, tem facilidade, condições de mudar os seus hábitos, de pensar de forma diferente? Você tem como estão sendo as suas atitudes, as suas decisões diante dos problemas? Você tem capacidade de suportar pressão? Você está tendo condições de conviver com as dificuldades? Existe uma palavra que nós já falamos outras vezes e vamos falar mais ainda no futuro, que é resiliência. Como está a sua capacidade de resiliência? Quer dizer, como está a sua capacidade de se manter firme, equilibrado diante dos problemas que a todo momento te jogam para um lado e para outro? Resiliência, a capacidade, é um princípio da física que diz que é a capacidade que um corpo tem de retornar à situação anterior quando ele se deforma. Então, essa crise deforma qualquer um, essa crise tira qualquer um do centro. Como é que está a sua capacidade de voltar para o centro e conduzir-se na direção dos seus objetivos? Como é que está a sua capacidade de enfrentar as quedas de faturamento, de enfrentar as dificuldades de conseguir crédito? Como é que está a sua capacidade de refazer seus planos, de criar todo dia situações novas, de se reinventar e reinventar o seu negócio a cada dia que passa? E mais uma questão também que eu considero bastante interessante. Como é que estão as suas parcerias? Você tem capacidade de fazer parceiros? Você tem capacidade de dividir espaços com os seus parceiros? Você tem capacidade de compartilhar com eles despesas de frete, para transportar produtos? Você tem facilidade de vender para grandes clientes junto com outros pequenos empresários? Você tem capacidade de negociar com as pessoas para representarem o seu produto, para serem distribuidores do seu produto, para serem indicadores dos seus serviços? Então, parcerias, hoje principalmente, elas estão cada vez mais fortes e devem estar sempre mais presentes na nossa vida de empresário. Muitas outras situações nós temos ainda a falar, mas nós vamos reservar o vídeo 3, que é o seguinte, para falar aí sobre ferramentas, sobre instrumentos, vamos falar sobre conteúdos. Nós vamos procurar no próximo vídeo mostrar a você como você pode fazer para sair dessa crise. A decisão passará a ser sua. Eu acredito nisso, eu não acredito, eu sou capaz de assumir essas questões que foram colocadas, ou eu não sou capaz de assumir isso, eu quero ou eu não quero. Agora, se você tiver garra, força, determinação, com os conteúdos, com os conhecimentos, com experiências e orientações que nós vamos falar, com os instrumentos práticos que nós vamos oferecer no próximo vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai ter grandes sacadas, você vai ter grandes insights na sua vida de empresário e você vai ter muito a desempenhar, muito a inovar, muito a criar no seu negócio, sempre na tentativa de recuperá-lo, sempre na tentativa de trazer, de manter os seus resultados ou de perder menos. Agora, eu sou partidário de que você não deve restringir, você deve criar condições para se manter na situação que está. Podem ter certeza que tem gente crescendo na crise,
Não quero dizer que você deve só buscar isso, crescimento, mas eu acredito que você pode não comprometer o seu negócio, mantendo-o sempre numa boa linha para o futuro. Então, por hoje é isso, até o nosso próximo vídeo.